Em determinado momento eu estava perdido. Então, até antes de 2015, 2016, eu estava perdido, sem uma nova missão. Então, eu comecei a buscar qual seria essa missão. Em determinado momento, o meu coração percebeu que estava ligado à hipnose. E aí eu fui testar para ver se realmente fazia sentido eu me conectar com a hipnose. E aí, ou seja, eu comecei a fazer cursos de hipnose para ver se ser hipnólogo era o que eu queria. Veja só. Então o primeiro ponto foi sentir. Eu comecei a sentir. Aí senti a hipnose. Ok, então vou fazer testes. Vamos ver se é hipnose de verdade. Aí fiz curso de hipnose. Ao fazer o curso de hipnose, assim, cara, é isso que eu quero ser. Então, primeiro sentir, depois ser. Quero ser hipnólogo. Aí, como que eu vou ser hipnólogo? Aprendendo, estudando e aprendendo e praticando, aprendendo, estudando e praticando. Até que eu possa começar a entregar resultados. Quando eu estou entregando resultados, aí a gente já chegou no fazer, porque praticar é fazer. Sim. E nesse momento eu começo a entrar no ter, porque daí eu começo a cobrar pelo serviço que eu estou entregando, porque eu já estou entregando resultado, então eu posso entregar resultado e receber energia de troca de volta, que é o dinheiro que a gente recebe em troca do que a gente faz. Então, sentir, ser, fazer e ter. Sentir o que quer ser, se preparar e praticar, fazendo para ter. Para ter o quê? Para ter dinheiro e para ter resultado. Porque não pode apenas ter dinheiro, tem que ter resultado. Então, antes, na verdade, vem o resultado, para ter resultado e depois ter dinheiro. Então, o ter significa isso. Aí, muitas vezes, as pessoas perguntam, o que é preferível, ser ou ter? Cara, elas estão eliminando uma de duas coisas extremamente importantes. Os dois são necessários. Elas, não, eu prefiro ser do que ter. Cara, seja os dois. Tenha e seja. É preciso ser os dois. Tenha. Porque é um pensamento binário ter que escolher entre um e o outro. Não, nós somamos, nós temos os dois, precisamos dos dois. E mais dois ainda, que é sentir, ser, fazer e ter. Eu percebo que esses pilares eles estão interconectados. Um está dentro do outro, que está dentro do outro. Exato. E é um ciclo contínuo, na verdade. Né? Eu chamo isso de ciclo da yin-terapia. A yin-terapia é a terapia do sentido da vida. Né? O yin significa porquê, significa motivo. Então, é o ciclo da yin-terapia, que é justamente esses três. Aí, quando você vai ficar fazendo o tempo todo, circulando esses aí o tempo todo, porque eu tenho que sentir, nesse momento, eu estou aqui sentindo esse trabalho. E esse trabalho está conectado com a minha missão de vida. Então, eu estou tendo esses 4 elementos ao longo da semana o tempo todo, até o final da minha vida. No ter, o que você considera ter, Silvio? Eu estar entregando o resultado e estar recebendo a troca? Exatamente. Eu preciso entregar resultado, é importante entregar resultado, porque em algum momento eu vou me sentir charlatão nesse processo. Então eu tenho que entregar resultado, eu tenho que ajudar as pessoas de alguma maneira. Né? Então eu entrego o resultado, e em troca do resultado eu recebo dinheiro. O dinheiro eu peço um valor pelo meu trabalho, e se a pessoa acha que vale, então ela paga o que eu estou pedindo por isso. Né? Eu estou fazendo essa pergunta porque teve uma das aulas que você fez com a gente, que você contextualizou esse ter em níveis, por exemplo, né? Então, eu tenho sobra, eu tenho reserva, e isso contextualiza ainda mais o ter, porque se eu estou só sobrevivendo desse ter, eu ainda não tenho? Na verdade já tem, mas é um processo contínuo de de crescer dentro do ter também, porque a gente começa, em relação ao ter, quando eu estou no 0, ainda não cheguei no ter, mas se eu chego no 1, então eu já tenho. Eu já começo a ter. É suficiente? Talvez não. Então eu preciso continuar desenvolvendo até chegar o ponto em que eu tenho mais do que eu preciso, e eu posso fazer uma poupança, posso guardar parte daquilo que eu estou recebendo. Ô Fernando, a gente está no ar há quanto tempo depois que a gente começou essa segunda transmissão aqui? Tá. Então, se você quer mandar mais alguma pergunta, alguém que está assistindo, se você quiser mandar mais alguma pergunta, manda aí que a gente tem mais alguns minutinhos antes da gente encerrar esse nosso episódio de hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, meu ser divino, se inscreva, ajuda bastante aí a gente a propagar o nosso nome, o nome do podcast aí no universo da internet, tá bom? Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, deixa o seu comentário. O que você está entendendo até aqui com relação à missão de vida? Silvio,
No teu ponto de vista, a gente já deu umas pinceladas, a gente já conversou meio por cima, assim, mas é porque eu realmente senti essa confusão, primeiro, muito profunda em mim, uma certa época da minha vida, e eu sinto nas pessoas com quem eu converso sobre isso a diferença entre missão de vida e missão espiritual. O que seria a missão espiritual para você? A missão espiritual, ela está relacionado com um trabalho voluntário que as pessoas devem fazer. Tá? A missão espiritual, no meu entender, a minha interpretação é isso. Então, se a pessoa deseja desenvolver uma missão espiritual, ela deve escolher um trabalho voluntário para fazer. Ou até mesmo dentro da sua missão de vida, ela pode fazer um trabalho voluntário. Eu faço isso. Né? Você faz isso. Né? Nós desenvolvemos, quando a gente não está cobrando nada, então não é missão de vida, mas é missão espiritual. É a minha interpretação. Por quê? Porque a espiritualidade está relacionado a eu entregar sem esperar nada em troca. Eu doar sem esperar nada em troca. Eu faço isso muito no meu trabalho. Inúmeras situações em que eu vejo que a pessoa está com dificuldade para pagar uma terapia, eu não cobro. Né? Ou seja, a pessoa realmente está com problemas, então é um presente, eu dou, e às vezes eu nem falo que é uma doação. Né? A pessoa nem se dá conta que é uma doação, mas é um trabalho de espiritualidade, uma missão espiritual dentro da missão de vida. A missão espiritual, ela pode estar dentro da missão de vida ou não. Eu posso desenvolver uma outra atividade, sei lá, sou fabricante de sapatos e no final de semana eu vou fazer sopas e vou levar para as pessoas que dormem na rua. Aqui na nossa região a gente quase não tem, mas em Florianópolis eu mesmo participei de grupos que nos sábados ia levar sopa para os mendigos, a gente as tem pessoas um que grupo moravam em na Tubarão. rua. Tem um grupo em Tubarão. Pois então, isso também é uma missão espiritual. Entende? Às vezes não está ligado diretamente à missão de vida, mas também é uma missão espiritual. E não diretamente está ligado a um quesito religioso. Não tem que estar ligado a um quesito religioso, não. Muito pelo contrário, porque se estiver necessariamente preso a um sistema de crença que eu tenho que dar, que eu tenho que fazer, que eu sou obrigado a fazer caridade, daí deixa de ser missão espiritual, né? Aí tem uma prisão aí, né? Então é preciso a pessoa fazer de coração, fazer porque ama, é preciso amar aquilo. Então aí é missão espiritual. Mas se não ama, cara, é outro tipo de missão. Daí é uma obrigação ou escravidão de alguém que está ordenando que aquilo seja feito ou que alguém jogou uma crença na cabeça da pessoa e a pessoa está escrava da própria crença. Aquilo, né? Que ela tem que fazer exatamente, aquilo. Pode ser escrava da própria crença. Né? Então a missão espiritual é isso, é doar sem esperar nada em troca. E você aconselha isso para as pessoas? Com Silvio, certeza. Para quem está buscando a missão de vida ou está procurando ser mais feliz ou se sentir mais bem-sucedido com a vida? Tem a ver com o sentido de utilidade, né? Eu acho que o ser humano precisa sentir-se útil, faz parte da natureza humana, querer e desejar sentir-se útil, é extremamente valioso isso. Na verdade, assim, o humano é humano, em primeiro lugar, por causa do sentido de utilidade. A gente precisa se sentir útil, a gente precisa realizar coisas das quais a gente se orgulhe. Né? A palavra orgulho, ela tem dois sentidos. Há línguas no mundo que tem duas palavras para orgulho. Em português só temos uma só, então gera confusão na mente. Né? Por exemplo, orgulhar-se dos seus filhos, orgulhar-se da sua cidade, orgulhar-se da sua nacionalidade, isso é orgulho positivo. Né? E aí tem o aspecto negativo do orgulho também, né? Uma pessoa extremamente orgulhosa. Então, nesse sentido, está voltado... Vai para o aspecto da soberba. Daí, da soberba, né? Aí é o outro sentido. Então, a gente precisa se sentir... orgulhar-se da nossa vida. É importante. Eu tive um insight essa semana, talvez caiba nisso aqui que a gente está conversando, que como eu não sou um humano que tem um espírito, né? Eu sou um espírito que tem um humano. eu sou um espírito que eu tenho um humano para vivenciar essa experiência terrestre. E pensando dessa forma, o que eu pensei essa semana sobre missão espiritual foi, cara, a missão do meu espírito é ser humano para começar a conversa. Exatamente. Perfeitamente. Nós porque não senão não estava encarnado. Nós estamos aqui para ter uma vida humana. A vida espiritual a gente tem no mundo, isso quando a gente está lá no mundo espiritual, né? Exatamente. Eu não sei se
Tu conseguiu entender o sentido? Estamos aqui para ter uma vida humana. Uhum. Porque eu vejo essa condição... Não uma vida espiritual. Essa condição da missão espiritual, ela se sobrepondo... E muitas vezes o que está por trás, no fundo disso, é o próprio ego, né? Manipulando esse... Ou às vezes o medo. O medo. Porque há muitas imposições, exatamente, né? De criar medo na mente das pessoas e aí elas são prisioneiras do medo. Então é importante levar isso em conta também. No teu ponto de vista, Silvio, o que você acredita, para a gente ir finalizando o nosso assunto, a mais, o que você gostaria de acrescentar a mais nesse aspecto da missão de vida que a gente talvez não tenha falado, assim, ou que você gostaria de destacar? Eu acho que é importante destacar que ninguém entra num avião sem saber para onde vai. Ninguém entra num ônibus sem saber para onde vai. Será que alguém que está nos ouvindo já entrou num táxi sem saber para onde vai? Pois é, a vida é muito maior. A não ser que essa pessoa esteja desorientada com algum problema, enfim, intelecto mental aí, né? Então a vida é muito maior que um táxi, que um ônibus ou que um avião. Então nós precisamos saber para onde vamos. E a missão de vida nos orienta nesse sentido, saber para onde vamos. Então o conselho que você deixa é para não ficar só na música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Exatamente. Vida leva aí. Aí está o caso, essa música, ela acaba, ao invés de ajudar, de repente até prejudicando, porque as pessoas acabam desenvolvendo uma crença equivocada. Não que a gente não possa, às vezes, nos deixar a vida levar no sábado, no domingo, vamos lá, deixa a vida levar. Mas durante um momento que a gente precisa produzir, não é bem assim. Então, direcionamento. Mas mesmo que eu tenha direcionamento, vai ter coisas que vão acontecer na vida que a vida vai me levar. Que não teve dentro do meu planejamento. E aí? Também, exatamente. Então, sim, se a pessoa não tem direcionamento, é como um barco no oceano, a vela, o vento vai para um lado, leva, depois vai para o outro, leva, e a pessoa não vai chegar a lugar nenhum, não vai aportar em nenhum lugar. Uma experiência pessoal, uma vez eu tive uma oportunidade de atender como terapeuta uma mulher que eu considero muito bem sucedida, assim, né, financeiramente na vida, uma empresária de sucesso. E na época eu estava num dilema mental, num paradoxo, porque eu ouvia muitas pessoas de um lado falando sobre planejar, você precisa planejar sua vida, seu futuro, se direcionar para onde você quer ir, e por outro lado eu ouvia muitas pessoas, até, enfim, alguns coaches, assim, algumas pessoas que eu seguia nesse sentido, dizendo assim, não, você tem que confiar em Deus e deixar Deus te guiar. E eu entrei numa puta confusão, porque eu falei, tá, e aí agora? Eu planejo, eu deixo Deus me guiar, eu planejo. E aí eu fui atender essa mulher. E assim, ela caiu de bandeja comigo, né, no meu consultório. Eu falei, posso te fazer, quando terminou, que a gente, enfim, resolveu o problema dela, eu falei, posso te fazer uma pergunta? Qual que você diria que é a receita desse sucesso? Assim, ela disse assim, planeje e confie em Deus. Ou seja, eu estava trabalhando por exclusão. Se eu apenas deixasse a vida me levar, né? Eu estava excluindo o fato de que eu também posso... pensamento binário. Eu também posso planejar, também posso determinar, decretar na minha realidade. Pode ter os dois. Eu posso ter os dois. Tá? Exatamente.